Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar de mais uma curiosidade nessa série de estudos bíblicos com base no livro de Samuel. Queridos amados irmãos, hoje nossa curiosidade bíblica é falar sobre a diferença entre o pai de Saul e o pai de Davi. Você já parou para pensar qual a diferença entre os dois na questão de voluntariedade, de generosidade em ajudar alguém? Vamos lá? Quis é o pai de Saul, Jessé é o pai de Davi. Qual a diferença entre os dois? Vamos lá. O pai de Saul, chamado Quis, ele não quis dar dinheiro suficiente para Saul procurar as ovelhas, melhor, as jumentas. Foram 3 dias de buscas que as jumentas estavam perdidas. Até o Saul se enrolou, se perdeu com a jumenta e com tudo. Então Saul, ele estava só com um pouquinho de dinheiro. Então o Quis pediu para Saul procurar a jumenta com o servo e só deu R$2, dinheiro para comprar um pão. Aqui a gente percebe que havia muito pouco dinheiro no bolso de Saul. Com isso, Saul ia passar 3 dias que as jumentas estavam perdidas, esse tempo inteiro só com R$2. A gente percebe, meus irmãos, que passou muito tempo procurando. Procurou ali, foram para as terras de Eucana, nas montanhas, ainda não encontraram as jumentas. Gastou os R$2, não tinha mais nenhum pão. Então, chegou a hora de ele encontrar com o vidente. E agora, Saul, cadê a oferta do vidente? Cadê uma oferta para entregar ao profeta? Se não fosse o servo de seu pai que estava na sua companhia, ele disse: eu tenho, Saul, meu amigo, 1/4, de um ciclo. Aqui é um ciclo, certo? Então um ciclo é igual a 12 gramas. Ele disse para Saul: Saul, eu estou aqui comigo no meu bolso, 3 gramas. Esse ciclo aqui, 3/4, ou 1/4, melhor falando, certo? Que seria 25% de um ciclo. 25%, 25%, 25%, 25%. Então seria 1/4 de um ciclo. Então ele teria no bolso 3 gramas para entregar o vidente. Esta foi a razão de que Saul decidiu ir até o vidente, por causa da oferta exatamente do servo. Então, na hora de ofertar, Saul não tinha mais nada, nenhum pedaço de pão. Então aqui nós observamos o seguinte. Vamos ver agora o pai de Davi, o homem chamado Jessé. Jessé disse a Davi que ele levasse um presente para o rei Saul. Então, Davi, toma aqui um presente para Saul. Então, Davi levou exatamente em um jumento um carregamento de pão. Olha a diferença de Jessé para Quis. Davi levou um odre de vinho e também levou um cabrito. Com isso, veja a diferença de um pai generoso para com um pai pão duro, mão de vaca. Então a história revela que o pai de Saul era mão de vaca, o tal do Quis. Então, quando Saul encontrou com Samuel, ele já não tinha mais nada em suas mãos. Foi o servo de Saul que quebrou o galho.
Então, ele ofertou 25% de um ciclo de prata. Aqui nós vemos o seguinte: foi a oferta o fator da negociação, entre aspas, que levou o Saul a encontrar com o profeta. Se não houvesse nada, Saul não teria ido até o vidente. Mas quando o servo mostrou: eu tenho aqui uma parte, eu tenho uma oferta, aí Saul decidiu a encontrar-se com o profeta. Então Saul tinha indagado: como nós vamos até esse vidente, se nós não temos nada para ofertar, para dar de oferta? Era a oferta que levaria Saul ao reino. Foi por causa da oferta que Saul teve um encontro com o vidente Samuel. Então Deus está fazendo alguma coisa na sua vida e na tua história. Algo vai se perder para que na tua vida Deus faça você procurar, você ir atrás daquilo que está te esperando no futuro. Deus tem preparado para ti um reino e você não sabe que a bênção de Deus que você vai receber, que você está esperando, Deus tem feito uma circunstância que no final dela encontrarás um reino. Louvado seja Deus. Havia uma mesa preparada na casa de Samuel. Samuel preparou uma comida, uma coxa, o lombo de um pernil. Era uma oferta pacífica que um ofertante havia levado. E Samuel, como sacerdote, ele não havia oferecido um holocausto. Como se tratava de uma oferta pacífica, então a coxa e o lombo, certo? Ou seja, desse pernil, que é a coxa, também o peito pertencia ao sacerdote. Veja, mais uma indicação de que Samuel era um sacerdote. Então essa parte ficou com Samuel. Então Deus estava mostrando nessa história que estava querendo realmente levar o Saul a uma unção tríplice: rei, sacerdote e profeta. A falta do amém de Saul, a falta da espera de Saul e a falta da obediência de Saul fez com que Deus lhe tirasse o reino. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Nosso zap 85991 28 12 60. Temos já 2 aulas extra para enviar para o seu telefone, no seu zap. Você veja aí no comentário como é fácil participar. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula com esse tema de curiosidade bíblica no livro de Samuel. Deus abençoe.